Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Esse é o melhor programa sobre política na TV brasileira e também no YouTube e Spotify. Toda semana batendo um papo com gente que está envolvido na atividade política. Não só com mandato, mas trabalha de alguma forma auxiliando os mandatários, as prefeituras, câmaras municipais a fazer um processo de gestão também. Já entrevistamos advogados que atendem prefeitura, já entrevistamos pessoas da contabilidade, porque, como eu falo sempre no programa, o nosso papel aqui é falar da política que mexe com a sua vida. Então não adianta falar só de partido, só de eleição, nós temos que falar como funciona o processo, de quem que você tem que cobrar, quem são as pessoas que têm boas práticas hoje na administração pública, para você entender, ao olhar para o seu município, se o seu prefeito ou a sua prefeita estão de parabéns ou estão deixando a desejar. O nosso bate-papo hoje é interessante porque a gente vai entrar num assunto que talvez pouca gente entenda, que é a parte de arrecadação de um município. Já falamos em outros momentos aqui que as prefeituras, na sua grande maioria, estão tudo quebrada. Prefeito sem dinheiro para fazer obra, tendo que bater lá em Brasília com o pires na mão por conta de mudanças do FPM, que é um fundo que vai para os municípios. E hoje a gente vai entender de onde é que vem o dinheiro que a prefeitura tem para trabalhar, para fazer as benfeitorias, e para usar a palavra que o Rafael gosta, que o munícipe precisa. Meu convidado hoje ele é administrador público, ele atende fundos de previdência, ele atua em mais de 80 prefeituras aí no estado de Goiás, e ele está cada vez mais nos ensinando, a mim e ao Elias, como é que, fazendo boa gestão, alguns prefeitos conseguem melhorar demais a arrecadação do município, e arrecadando mais, consegue investir mais também em prol da população. André Ribeiro Dias. André, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo aqui ao Tá Fazendo o Quê? Eu agradeço, viu, Marcos, o convite, aí você e o Elias que me fizeram esse convite aí, é uma oportunidade da gente estar aqui, como você disse, num bate-papo, né, apresentando aí, tentando as medidas melhores de arrecadação dos municípios. Pois é, André, uma coisa que eu acho importante, né, do nosso público entender, o prefeito não tem como fabricar dinheiro. Não. Né, para fazer as obras que a população precisa, para ampliar qualquer coisa, tem que entrar dinheiro no caixa da prefeitura. Exatamente. Como é que entra? De onde é que vem o dinheiro que as prefeituras têm para atender os seus munícipes? Então, Marcos, tem duas situações. Primeira situação vem de Brasília, né? São das emendas parlamentares, através de ministérios, que o pessoal vai atrás e tenta trazer os recursos de receita para os municípios. A segunda é a questão da receita local, né? Seriam as receitas locais. ICMS, ISS, TR, TB e uma série de funções de contribuições que podem melhorar a receita do município. Até mesmo que essas receitas, né, transferências constitucionais, principalmente o FPM, que hoje a cada 10 municípios, eu estava vendo uma reportagem, 7 municípios é a principal receita Sim. hoje dos municípios. Então, esse FPM é uma receita de transferência corrente para você pagar a despesa da prefeitura, né? Seja de folha, contratos, convênios. E você tem que correr atrás da questão da receita local. As receitas locais hoje são primordiais para fazer uma gestão aprimorada de recursos. Só para o pessoal pensar junto com a gente, hein? O que vem de Brasília, o que vem às vezes do estado, de algum repasse também, é para custeio da máquina, basicamente. Exatamente. E vamos falar a verdade, gente. Da máquina. A maior parte dos municípios do Brasil, a prefeitura é o principal empregador. Então, quando a gente fala em custear a máquina, a gente está falando que é o dinheiro que gira no comércio local. Porque tem cidade que 30% da população está empregada, direto ou indiretamente no município. Então, você tem que ter dinheiro para custear tudo isso e mais dinheiro para fazer as obras necessárias. A receita local vem do bolso da gente. São os impostos que a gente está pagando, não é isso, André? Exatamente. A receita local são de contribuição dos contribuintes, né? Geralmente são receitas ali que estão esquecidas ali, ou o município deixa parado, não corre atrás. Primeiramente, você tem que fazer um cadastro de todas as atribuições de contribuintes no município para começar a levantar essas questões. Receita local, principalmente hoje de ISS, né? O antigo ISS-QN. O ISS é uma grande receita dos municípios hoje. principalmente dos grandes municípios. Em alguns grandes municípios, hoje a principal receita é o ISS.
até mais do que o ICMS. E esse ISS ele é arrecadado de que forma? Como é que o cidadão contribui com isso? Então é comprando o quê? Pagando o quê? O ISS é imposto sobre serviços, né? Então, as empresas prestadoras de serviços que são ali cadastradas no município, né, que são registradas ali, têm que recolher esse imposto. Então, por muitas vezes, recolhe a menor ou erro nas declarações, o contador pode fazer uma declaração a menor, então você tem que fazer essas fiscalizações, as apurações para ver se o ISS está de acordo com o Código Tributário, para ver se está tudo ok. E aí entra também nesse bolo aí IPTU que a gente tem que pagar, todo ano tem que pagar IPTU, que mais que ITBI, da transferência de imóvel, a parte do interior que tem muita fazenda, tem também o ITR que tem que pagar. Os impostos são a máquina que faz a prefeitura poder fazer obra, é mais ou menos isso? Exatamente, é uma grande alavanca as receitas que tem. Por exemplo, o ITR, né, Imposto Territorial Rural. Esse ITR tem vários municípios hoje que ele não tem um convênio e recebe só 50% da receita. A Receita Federal antigamente era assim, mesmo quem tinha convênio só recebia 50%, e 50% para a Receita. A Receita viu que ela não tinha mão de obra para fazer a fiscalização, falou, então vamos integralizar 100% da receita do ITR para os municípios, desde que você faça o convênio e o município faça a fiscalização dentro do sistema da Receita Federal, que é o ECAC, certo? E aí, muitos municípios, principalmente municípios pequenos, não recebem essa receita 100%, não corre atrás, não sabe. Pô, peraí, o cara não corre atrás de pegar dinheiro para poder fazer obra do município? Exatamente. Aqui, vamos para o estado de Goiás. Se você olhar hoje, eu não sei dimensionar o percentual, mas um grande percentual hoje de municípios no estado não tem convênio do ITR. Uma coisa que, para fazer o convênio, tem que ter um fiscal efetivo, concursado. Tem alguns casos que tem 1 ou 2 fiscais, está desvio de função, o outro aposentou. Não tem esse fiscal, tem que ser um fiscal efetivo, concursado, fazer o convênio, né? Aí faz um curso dentro da plataforma da Receita Federal. Depois de feito esse curso, você recebe a certificação apto a fazer essa fiscalização, marchar a malha fiscal e fazer a fiscalização. Certo? Bom, então vamos lá. Porque esse é um tópico que a gente conversou muito com a entrevista com a Valéria Petri, assim, aqui. Que é a dificuldade que algumas prefeituras têm, alguns prefeitos têm em profissionalizar a sua gestão. E como é que isso atrapalha tudo, né? Atrapalha tudo porque não consegue fazer um projeto decente para buscar recursos. Você está me falando que tem prefeito que não está indo atrás de pegar dinheiro que era para ser do município. E aí fica o povo, às vezes, reclamando, prefeito aí chorando, enchendo o saco, mas não está fazendo a parte dele. A população precisando de algumas ações e a coisa parada por questão de, sei lá, incompetência. Você pode chamar assim, André? Marcos, então, eu vejo da seguinte forma. Os municípios, os prefeitos, né, os gestores nos interiores, principalmente nos interiores pequenos, a população está muito próxima dela ali, os contribuintes. Então ele fica ali, vamos pôr no caso de IPTU, por exemplo. Você foi em alguns municípios, são, não digo todos, mas grande parte dos municípios hoje não tem feito as execuções fiscais. Certo? Sobre o IPTU, não atualiza a planta genérica de valores, só atualiza pelo índice, você não faz um recadastramento imobiliário para atualizar todos os móveis e imóveis do município. Então, uma série de situações, por exemplo, pode acontecer no IPTU. Então, aí o pessoal fala, eu não vou aumentar o IPTU, está próximo das eleições, às vezes tem um desgaste e tal. E acontece muito isso, eu fico vendo essas questões que deixa ali de fazer o aprimoramento de gestão financeira. Seria através dessas receitas, por exemplo. Porque o que a gente entende é que, assim, a gente vive na coletividade. Exatamente. Né? O Estado foi criado para a gente viver na coletividade. E há direitos e deveres de todo mundo que está vivendo aqui. Se é devido a nós, cidadãos, contribuintes, o pagamento do imposto, e aí imposto tem que ser imposto justo e tem que ser imposto utilizado em prol também do nosso benefício, né? Porque é para isso que a gente paga, tem que pagar, né? E eu acho engraçado, André, que eu conheço vários municípios, a gente trabalha em vários municípios, geralmente não é o pobre que não paga imposto, não. Geralmente é o empresário que quer dar
dá uma escamoteada no faturamento, é o fazendeiro que não quer pagar imposto sobre o terreno todo, porque são essas pessoas que têm condição de pressionar o prefeito. O seu Zezinho, a Dona Maria lá, que trabalha na feira, que tem uma lojinha pequena, não tem condição de pressionar ninguém. Esses pagam bonitinho. E se a prefeitura não faz o papel dela de cobrar, quem está levando desvantagem é só quem mais precisa da prefeitura, porque a prefeitura não vai ter condição de atender, né? Exatamente, desse jeito. O que acontece? Os prefeitos nessa questão aí de, às vezes, alguns casos pensam questões políticas, né? Que o contribuinte está ali perto, deixa de fazer a gestão que seria primordial no momento ali, que seria as execuções, atualização do cadastro, questão de ITR, você baixar a malha fiscal, fazer as notificações, os ITBIs precisa de ver. Eu fico vendo aí quando tem ITBI grande, principalmente venda de propriedade rural fazenda, o comprador, né, até o vendedor que conhece geralmente o gestor, o prefeito, vai lá, pede para baixar o IPTU, fazer o ITBI, fazer um desconto. Então são essas situações que não andam. E os gestores, geralmente, com esse medo de desgaste político, não faz uma implementação devida que tem que fazer para fazer a gestão de aprimoramento de receita. Então fica parada nessa situação. Entendi. Certo? E hoje, pegando todas as cidades que você anda e o conhecimento que você tem do estado inteiro, óbvio, como é que você enxerga o preparo das prefeituras para fazer isso? Porque isso é uma demanda que a gente já ouviu de vários prefeitos aqui. Né? Tem situação que você não tem no município, você falou, tem que ter um cara concursado, não sei o quê. Tem município que não tem nada, tem município que não tem ninguém, tem, às vezes com um ensino superior. Como é que esse pessoal vai conseguir implementar uma situação dessa? Exatamente. O que acontece? Por exemplo, nós fazemos o trabalho tributário em alguns municípios, né? Vários municípios, na questão de aprimoramento de receita. Geralmente, os municípios não têm um corpo técnico para fazer o trabalho tributário devido. Por isso que a gente é contratado. E em alguns casos, o pessoal até tem os fiscais, que são bons de serviço, e a gente faz o treinamento, a capacitação para eles fazerem o acompanhamento disso. Isso dá um resultado excepcional. Não existe nenhum município que é feito o trabalho de receita local, ou seja, de assessoria, ou até mesmo do pessoal lá do corpo presente mesmo, que não dê o resultado. Desde que o município também precisa de investir na capacitação dos servidores, dando curso, treinamento, melhorando a infraestrutura ali pessoal, melhorando os salários deles, do pessoal, porque tem que ter uma motivaçãozinha. Então essas seriam as questões primordiais de arrecadação dos municípios, né? Tá, mas você fala que melhora. Melhora quanto? Eu falo assim, pro prefeito, pro vereador, presidente de câmara, que tá nos assistindo agora, ele botar na cabeça assim, rapaz, então quer dizer que esse trem melhora tanto assim? Ô, Marcos, pode dobrar, triplicar ou quadruplicar a receita do município. Que isso, hein? Não, é assim, é impressionante. Tanto de coisas, de evasões fiscais que a gente consegue achar e sanar. É assim, impressionante. O valor é muito. Peraí, você está falando de você quadruplicar a receita de um município que geralmente está precisando de dinheiro só fazendo uma reestruturação interna. Exatamente. Peraí, você vai falar isso agora depois do intervalo. Um minutinho, a gente está de volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que nessa semana, hoje batendo um papo com o André Ribeiro Dias, administrador público e, pelo que eu entendi até agora, o cara que está fazendo mágica em alguns municípios, conseguindo, através de estruturação de processos internos, melhorar a arrecadação do município. Segundo ele, tem alguns até 4 vezes, cara. E o problema que a gente mais ouve falar é prefeito chorando. Inclusive, esses tempos agora, de setembro, foram a Brasília, vieram a Goiânia, marcha de prefeito, atrás de recursos, que tem que ter mesmo, tem que acontecer. Eu acho que o repasse é equivocado, né? Eu não concordo com a federação ficar com a maior parte do bolo e dar só uma ponta aqui para os municípios. Mas o que a gente está trabalhando aqui hoje é que há muito município que não melhora a própria arrecadação por não investir em qualificação, não investir em treinamento. E você pôs um elemento aí importantíssimo, né, André? Que às vezes o prefeito não atua porque ele está pensando em não se indispor com fulano A, fulano B, porque só quer saber de reeleição. Nessa perspectiva, André, você acha que é possível
acreditar num gestor que está mais preocupado com a sua própria cadeira do que com o município, porque se o cara quer ser um bom prefeito, é natural que ele seja reeleito. Mas ele tem que fazer a parte dele. A maior parte da população, às vezes, é prejudicada porque o bonito não quer fazer cumprir a legislação para não desagradar o amiguinho A ou B. Certo. Marcos, então, eu vejo o seguinte, essa questão aí. Em Aparecida de Goiânia, o Maguito, em 2012, né, quando foi reeleito, ele, no último ano, ele fez um recadastramento imobiliário da cidade de Aparecida e fez as correções do IPTU. Então, subiu 80%, 100%, 200%, 300% do IPTU. A planta estava desatualizada demais no último ano. E o pessoal falou, é um risco que você vai fazer porque é no ano de eleição. Aí ele falou, olha, pode ser no ano de eleição, mas eu vou ter dinheiro para fazer as aplicações para o povo. Não tem problema eu perder a eleição, mas eu vou ter dinheiro para fazer as obras de benfeitoria. Ele fez tanto que foi reeleito do jeito que foi, com aquela margem percentual altíssimo. Tinha dinheiro. Então é muito melhor você pensar, eu vou ter um desgaste político com os contribuintes, etc. Mas eu tenho dinheiro. Você não pode fazer um terrorismo fiscal, Marcos. Mas a justiça fiscal você pode ser feita assim, sem nenhum problema. Ela é pacificada, está em lei, em código tributário e etc. Então você não vai ter problema com isso. Então você faz a justiça fiscal, que você vai ter dinheiro para fazer obra, né? Fazer as benfeitorias, porque o cidadão tanto precisa, né? Então é isso que eu penso nessa situação, que é isso que uma gestão tem que fazer. Tem que fazer as infraestruturas para o pessoal ficar satisfeito e ficar ali aliviado com aquela situação que aconteceu para eles ali. O que eu percebo, a gente fala muito aqui no programa, André, é que a gente tem que caminhar com, de fato, duas pernas bem estruturadas, né? Você tem que ter processos claros, processos legais, processos que tenham como propósito e objetivo atender o contribuinte, atender o cidadão e agir com transparência. Eu acho que o grande problema hoje, se você falar com qualquer cidadão que está andando na rua, ninguém quer pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, porque a maioria das vezes não sabe para onde é que vai o dinheiro. Então, se o prefeito, se o gestor, o governador, vai lá, faz o que tem que ser feito, porque ele precisa arrecadar esse dinheiro justamente para devolver à população em forma de benefício. E tem transparência, eu duvido que alguém vai falar assim, não quero pagar, não vou pagar, vou dar calote. Porque a gente mora na cidade. A gente quer viver uma cidade melhor, a gente quer ter uma melhor condição de trânsito, a gente quer ter uma melhor condição de escola, de saúde. Agora, se não tem transparência também, é brincadeira, né, André? E eu já vi alguns casos aqui, por exemplo, algumas prefeituras no interior, tem lá o caminhão, né, coletor de lixo, lá escrito lá, esse caminhão foi adquirido com dinheiro do IPTU, esse dinheiro foi adquirido com recurso de tal. Então, isso seria uma transparência. Agora também, com essa questão do portal da transparência dos municípios, ter lá a folha de pagamento, os contratos, os prestadores de serviço, isso ajudou muito a própria população fazer essa fiscalização, certo? E aí, nesse sentido, também pode ser cobrado dos prefeitos os implementos de melhoria de receita para que os contribuintes e a própria população em si seja beneficiada disso. Porque você tem que ter dinheiro, para fazer as obras, infraestrutura, dar conforto, festa, que seja, né? No interior o pessoal gosta muito de festa de peão. Até mesmo porque eles quase não têm, né? Uma festividade assim. O lazer, às vezes, é muito limitado em alguns municípios. Exatamente. Então, eles criam essas situações que é para benefício do povo, né? E eu acho que um prefeito, um gestor tem que ser, né? Tá ali, foi eleito para fazer uma gestão. Eu acho que a maioria, quase todo mundo, ou todo mundo, quer deixar um legado positivo e bacana de sua administração, e é isso que ele tem que fazer, né? Mas com dinheiro em caixa para ficar tudo certinho, redondo. Eu acho bacana, porque quando o Elias trouxe essa pauta, eu falei, cara, tá aí uma pauta interessante para o povo entender de fato como é que funciona e poder também ter a clareza de olhar para dentro de casa, olhar para a sua prefeitura, lá no seu município e pensar, peraí, o que esse cara está fazendo? Eu consigo enxergar de fato o trabalho dele? Ele está botando obra na rua, ele está executando, ou ele está só chorando que não tem dinheiro? Se está chorando que não tem dinheiro, será que ele está fazendo o que o André falou, o dever de casa ali? Organizar, fazer a arrecadação direitinho, sistematizar o processo, indo buscar de fato o recurso? Porque senão também, para que esse cara serve?
Pra que eu vou reeleger um cidadão desse? E a gente estava falando lá em cima, né, André? A necessidade que a gente tem que encarar ao olhar agora, ano que vem, que tem eleição, para a capacidade do candidato. Será que essa pessoa tem o mínimo de conhecimento para poder estar lá sentado na cadeira? Porque se não tiver é mais difícil, não é, André? Exatamente. O que acontece? Um gestor, na minha opinião, ele tem que ter um perfil ali de um administrador público, né? Pessoa, às vezes, no interior acontece muito isso, da pessoa ser eleita, porque é o seu Zé do supermercado, ou às vezes é um fazendeiro muito querido, conhecido, uma pessoa querida, mas não tem uma capacidade de gestão ali tão classificada assim de bonificação. Então a pessoa às vezes é uma pessoa boa, mas não vai ser um bom gestor. Nessas eleições eu acho que o pessoal tem que analisar muito isso, o perfil da pessoa, o perfil de gestão, como é que vai ser aquela pessoa ali na prefeitura, o perfil das pessoas que estão ali em volta, quem vão ser seus possíveis assessores, né? Aí você tocou num ponto etc. bacana, porque às vezes você tem um candidato tal, que às vezes ele não tem tanta experiência, mas ele consegue transitar entre pessoas tão qualificadas que isso meio que dá o suporte que ele precisa. Eu acho que o pior é quando o cidadão não sabe e não contrata quem sabe também, né? Que é só botar amiguinho lá para ocupar cargo de secretário e ninguém sabe fazer o álcool copo. Exatamente. E o prefeito tem um perfil ali dele ser o coordenador geral da equipe. O prefeito vai fazer ali, como se diz, a parte política e a parte operacional, de correr atrás de receitas e tal, discutir os problemas da sociedade, mas seus secretários, diretores, né, os assessores que vão ser as peças-chave, que vão gerir a gestão, fazer uma gestão competente, não? Então, é isso mesmo, tem que trazer ali as pessoas competentes do lado dele para que ele faça uma boa gestão. Se tiver pessoas competentes, é muito difícil a gestão não dar certo. Eu entendo que ficar em casa só falando mal de político não resolve a vida de ninguém. Já falo isso aqui toda semana quase. E entender é o que nos ajuda a avaliar melhor e a tomar decisões melhores nessa questão política, né? Então, quando a gente fala, tem como. Eu acho que o André deixou claro aqui que tem como. Tem município aí que tá comendo bola. O cara tá lá sem dinheiro, mas também não tá com capacidade técnica para ir atrás desse dinheiro. E a gente tem como observar o quê? Portal da transparência. Infelizmente, há alguns portais da transparência que parece que foram feitos para não funcionar, né? Agora parece que o TCM está dando uma cobrada mais dura e está tendo que melhorar até a acessibilidade dos portais também. Ele está tendo como mesmo o cidadão ir lá no município dele e verificar como é que funciona. Tem essa... O TCM melhorou muito a logística ali interna da transparência, né? Dos municípios, as informações sobre o colar, as informações de contrato, as informações todas que, né, são ali alinhadas dentro do sistema dele, alimentadas no sistema para eles terem esse controle. E o portal da transparência, eu acho que hoje funciona muito bem. Como você disse, tem alguns municípios que não estão ali funcionando de acordo 100% com o critério da lei, mas ele melhorou muito, Marcos. Assim, a gente tem visto aí os portais, tem lá as informações quase todas, algum outro não tem, cai, ou porque não alimentou o sistema, não colocou informações, mas melhorou muito do que era antes para hoje a questão da transparência dos municípios. Lá tem despesa, receita, empenhos, contratos, folha de pessoal, tem todas as informações. E qualquer um pode meter o dedo lá, entrar e ler isso tudo. Exatamente. Só que tem alguns caminhos que são mais difíceis, né? Tem hora que a gente quer olhar alguma situação, a gente mesmo tem uma certa dificuldade ali, né? De achar algumas informações. Mas o portal da transparência é para isso, para ser transparente e mostrar toda a situação que está acontecendo ali dentro do município. Até mesmo que a gestão passa, né? O prefeito está ali por um tempo, o secretário, até os funcionários efetivos vão aposentar, ela passa e vão vir novos e a gente tem que ter transparência em todos os quesitos que foram dali para trás. Maravilha. Vamos lá. Uma coisa que... Agora, momento professoral aqui, gente. Hoje você conhece um monte de município, você atua no monte de município. Sim. Me aponta aí 2 ou 3, você fala, cara, esses aqui estão fazendo bonitinho o serviço de casa, conseguiram aumentar em X% a arrecadação, até para servir de exemplo uma galera aí que tá moscando aí, dando bobeira e tá reclamando, chorando. Ano que vem tem eleição, são desesperados, mas não estão fazendo o que tem que ser feito. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 municípios aqui.
Montevidéu, por exemplo, é um município ali no entorno de Rio Verde ali, um município, área territorial densa, um grande produtor, né, de agropecuária, principalmente na agricultura. É um município que fez uma gestão voltada para capacitação financeira. Lá o prefeito é o Edson. O Edson, prefeito. Ele já está acho que é o 3º mandato dele. Por exemplo, ele tinha uma receita de ITR lá até 2020, ele recebeu até outubro, né? Eu fiz o levantamento de outubro de 2020, ele recebeu 2.200.000 e poucos mil reais. Nós entramos, quando ele entrou em 2021, começamos a fazer as fiscalizações, baixar a malha fiscal, fazer um acompanhamento sem terrorismo nenhum, só buscando aquilo que é do município. Sabe quanto que fechou agora esse ano em outubro? 6.700.000 reais de receita para o município somente de ITR, de ICMS. Nós fazemos o trabalho de acompanhamento do ICMS, fazemos recursos de impugnação, né? Porque hoje é o seguinte, por exemplo, no ICMS, o grande gestor do ICMS é o Estado. E os municípios são sócios do Estado no ICMS, que recebe ali, o Estado fica com 75%, os municípios ficam com 21%, na proporção de 1/4, né? E você tem que fazer o trabalho de ICMS, pegar os últimos 2 anos, fazer as apurações e ver o que cresceu, o que aumentou, fazer ali as análises, a auditoria, ver se alguns municípios caiu, que empresa que caiu, fazer a notificação, né? Você não pode fazer auto de infração, porque é competência do Estado, mas você pode oficiar, você pode ir lá, marcar com o departamento fiscal da empresa, ver o que aconteceu, pode ser que caiu mesmo as vendas, ou pode ser uma evasão, ou pode ser que a empresa fechou alguma coisa e não tem as informações. Então, uma série de situações que ia ser feita. E lá em Montevidéu nós fazemos isso. Tanto que a questão de ICMS, a questão de TR, a questão de receita local, de ISS, de TBI. Hoje está tendo muita a questão das incorporações, né, que o pessoal está fazendo aí, né, que as divisões familiares. Então, esse não entra, mas alguns casos entram também. É uma série de situações. Então, esse município, por exemplo, é um dos municípios que está fazendo uma gestão fiscal competente, sem nenhum terrorismo, fazendo justiça fiscal. Outro município, Bom Jesus de Goiás, ali, perto de Goiatuba, também faz uma gestão exemplar, só da Henriques, né? Nós fazemos o trabalho lá de incremento, de ICMS, está subindo muito também, acho que 17%. Dos anos que ele entrou, fazendo todo o trabalho, fazendo os recursos, impugnação, fazendo os ofícios. E a questão do ITR também. A questão, pelo que eu entendo, então, hoje faça o dever de casa, coloque gente competente, tenha coragem de cobrar quem está devendo. Exatamente. Dê transparência ao processo e, de fato, entrega a população que ela precisa. É mais ou menos esse o recado? Exatamente isso. Você vai ter dinheiro no caixa. Lembrando, mais uma vez, você não está fazendo nenhum terrorismo, fazendo justiça fiscal. É direito do município. E você tem que ter receita para fazer as coisas para o município. Então, é isso que hoje a gente faz, é isso que a gente orienta, né, nos nossos serviços que a gente faz nos municípios, de assessoria e consultoria. É isso que nós pontuamos para eles que façam, para ter gestão. E está aí a gestão, não tem jeito de errar. Mesmo em municípios pequenos também, municípios grandes, você tem que fazer esse trabalho, porque aí você faz receita. Porque, você sabe, passou um tempo ali, geralmente são 5 anos, todo o dinheiro que tinha para ser entrado no município, ele é prescrito, né? Então não pode dar bobeira. Não pode não. Passou o tempo, é prescrição de receita. Maravilha. André, muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais ter esclarecido para a nossa audiência a importância de estruturar e de ter profissionais sérios e técnicos na gestão pública. Deixa pra galera aí o seu @, nas redes sociais, para quem quiser te seguir. Meu @ é André Ribeiro Dias, né? Dentro do Instagram, já me acha lá. E nós estamos aí para fazer como se diz, o bem para o município, né? Que seria a gestão, aprimoramento de receita, para que os municípios não fiquem hoje só dependendo de receita de transferência constitucional, dependendo de Brasília. O município pode fazer a parte dele. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, é isso. Elias, papel de Elias, Rafa nas picapes e um brinde para fechar o boteco.